Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Estamos vendo o tema A Espiritualidade de Aparecida. Nosso texto base é Testemunhos de Aparecida. Uma espiritualidade de comunhão é a espiritualidade de Aparecida. Então vamos olhar isso mais de perto. Sobre o fundamento da ressurreição de Cristo, que continua hoje na Igreja, o documento de Aparecida apresenta uma eclesiologia que, partindo da Santíssima Trindade, desenvolve cuidadosamente a dimensão comunitária do discípulo de Jesus e a sua formação missionária. Dimensão comunitária do discípulo e sua formação missionária. O capítulo 5º do documento tem como título A Formação dos Discípulos Missionários na Igreja. E ele apresenta o nosso tema com a precisão e compaixão. Com precisão e compaixão. Ponto de partida é a experiência do encontro e da comunhão dos discípulos com Jesus, que os abre para a vida trinitária. Os discípulos de Jesus são chamados a viver a comunhão com o Pai e com o Filho morto e ressuscitado, na comunhão com o Espírito Santo. O mistério da Trindade é a fonte, não só a fonte, é também o modelo e a meta do mistério da Igreja. E qual é o mistério da Igreja? Um povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja é lugar que torna, por sua vez, visível a vida da Trindade e oferece aos discípulos a possibilidade de viver o mistério da comunhão divina. Então, nosso documento, número 156, documento de Aparecida, 156, vai nos dizer o seguinte: a vocação do discipulado missionário é convocação. A vocação do discipulado missionário é convocação. Convocação a quê? Convocação à comunhão em sua igreja. Não há discipulados sem comunhão. Isso é forte. Não há discipulados sem comunhão. Diante da tentação muito presente na cultura atual de ser cristão sem igreja e das novas buscas espirituais individualistas, afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos chegou através da comunidade eclesial. E ela nos dá uma família, a família universal de Deus, na Igreja Católica. Na própria experiência de fé está implícita a dimensão comunitária. E é esse mesmo documento que nos diz mais adiante: isso significa que uma dimensão constitutiva do acontecimento cristão é o fato de pertencer a uma comunidade concreta, na qual podemos viver uma experiência permanente de discipulado e de comunhão com os sucessores dos apóstolos e com o Papa, portanto, na Igreja. Então, uma dimensão constitutiva do acontecimento cristão é o fato de pertencer a uma comunidade concreta. Que bonito isso! Que bom é isso! Pertencer à Igreja é dimensão constitutiva do acontecimento cristão. Pertencendo a uma comunidade concreta, a pessoa entra em comunhão com Cristo. A Igreja Sacramento é a forma visível que carrega o mistério de Cristo. É uma proposta de vida que interpela o presente
que interpela o homem e lhe abre o horizonte infinito da realização do seu destino. O Espírito suscita na Igreja os mais diferentes carismas, dons hierárquicos e carismáticos, como lembra o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium número 12, que torna a proposta da fé significativa e atraente para a inteligência e para o coração das pessoas. O Espírito mostra Cristo como uma presença fascinante hoje, exatamente como ele era para os primeiros que o encontraram. Você já se deixou fascinar por Jesus? É necessário. Quando você percorre as páginas do Evangelho, você tem essa grande oportunidade de deixar-se fascinar por Jesus. E essa fascinação é necessária. O documento de Aparecida apresenta essa profunda unidade entre o aspecto dogmático e institucional da Igreja e o dinamismo existencial da vida das pessoas provocada pela experiência dos carismas. Citando um discurso de Bento XVI, o documento de Aparecida afirma, número 312, diz o seguinte: na Igreja não há contraste ou contraposição entre a dimensão institucional e a dimensão carismática, da qual os movimentos são expressão significativa, porque ambos são igualmente essenciais para a constituição divina do povo de Deus. É o documento de Aparecida citando uma afirmação de Bento XVI. Sob a ação do único e mesmo Espírito, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, a vida dos fiéis é, por sua natureza, uma experiência de comunhão. A espiritualidade consequente, isto é, a espiritualidade de comunhão, antes de ser uma atitude moral de superação do individualismo, é um fato ontológico e a manifestação do ser comunional do cristão. Na vida espiritual se deseja a unidade, porque não existe nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo. Lembra São Paulo na carta aos Gálatas? O imperativo do ser cristão é consequência do indicativo daquilo que já Cristo realizou na sua vida. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O documento de Aparecida indica também que o que alimenta a vida comunitária hoje, como nas origens do cristianismo, que é o número 158, que vai nos dizer o seguinte: a comunhão da Igreja se nutre com o pão da palavra de Deus e com o pão do corpo de Cristo. A Eucaristia, participação de todos no mesmo pão da vida e no mesmo cálice de salvação, nos faz membros do mesmo corpo. Ela é a fonte e o ponto alto da vida cristã, sua expressão mais perfeita e o alimento da vida em comunhão. Palavra de Deus e Eucaristia, alimento da vida em comunhão. A espiritualidade de comunhão é descrita na sua raiz e na sua dinâmica existencial na vida cotidiana. É justamente ainda neste mesmo número, 158 de Aparecida, que encontramos o seguinte: na Eucaristia, nutrem-se as novas relações evangélicas que surgem do fato de sermos filhos e filhas do Pai e irmãos e irmãs em Cristo. A igreja que a celebra é a casa e escola de comunhão.
casa e escola de comunhão, onde os discípulos compartilham a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor a serviço da missão evangelizadora. E o documento apresenta um dos pontos mais bonitos e entusiasmantes de toda a conferência. A Igreja, como comunidade de amor, é chamada a refletir a glória do amor de Deus, que é comunhão. Refletir a glória do amor de Deus, desse Deus que é comunhão. E assim atrair as pessoas e os povos para Cristo. A comunhão é a experiência e o sinal bonito que faz brilhar de forma visível no nosso mundo a beleza do amor do Senhor. No mundo dividido, lacerado ou marcado pelo individualismo, a Igreja oferece o espetáculo da unidade, da reconciliação e da concórdia. Veja como a Igreja é importante para a humanidade. A Igreja peregrina vive antecipadamente a beleza do amor que se realizará no final dos tempos, na perfeita comunhão com Deus e com os homens. O elemento que torna possível esta antecipação é o amor, que é também o sinal do reconhecimento dos cristãos. A prática cotidiana da comunhão permite viver já no presente o início do mundo definitivo, por meio da ação do Espírito, que suscita na Igreja uma grande diversidade de carismas, ministérios e serviços. Aparecida, documento Aparecida, convida cada batizado a descobrir os dons dos quais é portador, em vista da edificação do único corpo de Cristo. A espiritualidade de comunhão não é característica apenas de alguns grupos particulares, mas é a dinâmica da vida de todos os cristãos, chamados a viver uma unidade orgânica, mesmo na diversidade das funções, em vista do anúncio de Cristo ao mundo. Cada um, com unidade, é chamado a descobrir e a integrar os talentos escondidos e silenciosos que o Espírito presenteia os fiéis. O objetivo da espiritualidade de comunhão não é uma autossatisfação de grupo, mas é a própria missão. No povo de Deus, a comunhão e a missão estão profundamente unidas entre si. A comunhão é missionária. A comunhão é missionária. E a missão é para a comunhão. A figura humana por excelência de comunhão é Maria. E aí é o número 268, que nos diz o seguinte: como na família humana, a Igreja Família é gerada ao redor de uma mãe, que confere alma e ternura à convivência familiar. Maria, mãe da Igreja, além de modelo e paradigma da humanidade, é artífice de comunhão. Um dos eventos fundamentais da Igreja é quando o sim brotou de Maria. Ela atrai multidões à comunhão com Jesus e sua Igreja, como experimentamos muitas vezes nos santuários marianos. Por isso, como a Virgem Maria, a Igreja é mãe. Essa visão mariana da Igreja é o melhor remédio para uma Igreja meramente funcional ou burocrática. Esse é o ponto de referência obrigatório para não permitir que as estruturas de comunhão sejam um novo formalismo, mas um incentivo a viver plenamente uma espiritualidade de comunhão. Terminando, queremos retomar a dimensão fundamental do documento de Aparecida, a alegria de ser discípulos missionários para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A essa atitude
corresponde uma espiritualidade marcada pela experiência de sermos amados por Deus, de viver em comunhão com Cristo ressuscitado presente na Igreja e animados pelo Espírito na missão de nossos povos. A alegria do discípulo é profunda e intensa, mesmo no sacrifício e na cruz, porque o Senhor nos chama por nome, nos atrai e nos envia ao mundo. Ser cristão não é uma carga, mas um dom. Deus Pai nos abençoou em Jesus Cristo, seu Filho, Salvador do mundo. Com acentos vibrantes, o documento de Aparecida proclama. Vejamos, por exemplo, o número 29. Desejamos que a alegria que recebemos no encontro com Jesus Cristo, a quem reconhecemos como Filho de Deus encarnado e Redentor, chegue a todos os homens e mulheres feridos pelas adversidades. Desejamos que a alegria da boa nova do Reino de Deus, de Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, chegue a todos quantos jazem à beira do caminho, pedindo esmola e compaixão. A alegria do discípulo é antídoto frente a um mundo atemorizado pelo futuro e oprimido pela violência e pelo ódio. A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé. Uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita a boa nova do amor de Deus. E mesmo diante das grandes contradições do nosso tempo, anuncia com parresia, diz o documento, conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é a nossa alegria. Palavras que sozinhas indicam o coração, a espiritualidade e a atitude do discípulo missionário. Quando o documento fala da formação, dedica uma parte à formação na espiritualidade da ação missionária, que não se restringe a alguns momentos, iniciativas e campanhas, mas contagia a totalidade da vida no seu desenvolvimento normal. Então, é no número 284, que encontramos o seguinte. É necessário formar os discípulos numa espiritualidade da ação missionária que se baseia na docilidade ao impulso do Espírito, à sua potência de vida que mobiliza e transfigura todas as dimensões da existência. E alertando diante das tentações do intimismo e da acomodação, o documento afirma no número 285, a vida no Espírito não nos fecha em intimidade cômoda e fechada, mas sim nos torna pessoas generosas e criativas, felizes no anúncio e no serviço missionário. Torna-nos comprometidos com os reclamos da realidade e capazes de encontrar nela profundo significado em tudo o que cabe fazer pela Igreja e pelo mundo. A alegria que nasce do seguimento do Senhor é a mola da conversão pastoral que deve acontecer como uma revolução do Espírito nas nossas estruturas eclesiásticas. Então, é o número 370 de Aparecida que vai tratar dessa questão para nós. 370. A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária.
Nessa ação missionária cheia de realismo e de alegria, a Igreja da América Latina e do Caribe tem a grande escola de Nossa Senhora, que acolheu com liberdade o anúncio do anjo, apressadamente foi visitar sua prima Isabel e exultou no seu espírito como magnífica. Diz o documento no número 269, o seguinte: Maria é a grande missionária, continuadora da missão de seu filho e formadora de missionários. Ela mesma forma como deu à luz o Salvador do mundo, trouxe o Evangelho à nossa América. No acontecimento em Guadalupe, presidiu junto com o humilde Juan Diego o Pentecostes que nos abriu aos dons do Espírito. A partir desse momento, são incontáveis as comunidades que encontraram nela a inspiração mais próxima para aprenderem como ser discípulos e missionários de Jesus. Com alegria, constatamos que ela tem feito parte do caminhar de cada um de nossos povos, entrando profundamente no tecido de sua história e acolhendo as ações mais nobres que significativas de sua gente. O documento faz suas as palavras pronunciadas por Bento XVI no final da oração do Santo Rosário do Santuário de Aparecida. No número 270 encontramos o seguinte: o Papa veio a Aparecida com viva alegria para nos dizer em primeiro lugar: permaneçam na escola de Maria. Inspirem-se em seus ensinamentos. Procurem acolher e guardar dentro do coração as luzes que ela, por mandato divino, envia a vocês a partir do alto. Com o ímpeto do Espírito e a Escola de Maria, a quinta conferência inicia uma nova etapa histórica na América Latina e no Caribe, para que a alegria do encontro com Cristo contagie os fiéis batizados e os torne, de fato, discípulos e missionários neste novo milênio. E assim, concluímos essa série de encontros sobre a espiritualidade de Aparecida. No próximo encontro, trataremos de outro tema. Até lá!